Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos aqui na manhã dessa terça-feira, começando a gravar o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre esse fiasco, que foram as prévias do PSDB, um partido que até pouco tempo atrás era aparentemente bem organizado, ou pelo menos visto como bem organizado. As prévias que eram destinadas a escolher o candidato do partido à presidência da República foram um fracasso político e tecnológico, que, na verdade, pode ter rachado de vez o PSDB. A gente também vai falar do ex-ministro Sérgio Moro, que agora entrou no jogo da sucessão presidencial de vez, já tem agenda de candidato, já está circulando pelo Brasil, falando dos planos dele, está montando um time de assessores e consultores nessa pré-campanha. Vamos começar falando de PSDB, dessa espécie de desmonte de um partido que, nesse período todo pós-ditadura, ele foi protagonista quase sempre do processo. Em 2016, por exemplo, 5 anos atrás, ele foi o partido que teve o maior número de votos nas eleições municipais. Enfim, esse PSDB implodiu nessas prévias, as prévias que eram inicialmente destinadas para dar mais vigor ao partido, vigor à militância e também para o partido se mostrar um pouco mais para o eleitor nesse período pré-eleitoral. Mas, nesse caso, serviu apenas para mostrar um partido rachado, serviu para mostrar que nenhum aplicativo de votação o partido consegue contratar. A votação começou às 7 da manhã pelo aplicativo Prévias PSDB, que estava aberto para todos os 44.700 filiados que se cadastraram. 92% dos filiados, que só podiam votar pela internet, não conseguiram concluir o processo. Serviu para mostrar que o PSDB, no fundo, é um partido que não admite se unir, um partido que, mesmo governando o maior estado do Brasil, o mais poderoso estado do Brasil, ele aparece em público, paradoxalmente, como se fosse um partido com cara de nanico. Exato. O primeiro ponto que eu sempre destaco nessa história é que é lamentável que tudo isso tenha acontecido com a primeira experiência de prévias no Brasil. Essas prévias foram inspiradas, creio eu, nas primárias norte-americanas. E as primárias têm uma função muito importante de colocar em cena o programa dos candidatos, de apresentar em cada região a visão que os candidatos têm sobre o país e sobre os problemas da região. Elas, na verdade, são uma espécie de pré-campanha nacional. Portanto, trazer essa experiência para o Brasil foi muito interessante como ideia, porque eu acho que vai enriquecer a democracia partidária brasileira. No caso do PSDB, o aspecto de relação com a sociedade ficou muito empobrecido. Por exemplo, as prévias nos Estados Unidos, elas são a primeira página em todos os jornais. Não aconteceu isso no Brasil. Por quê? Parcialmente também porque toda a energia foi voltada para a luta interna. Portanto, mais uma vez, uma excelente ideia para a democracia brasileira que, ao ser colocada de uma maneira equivocada, pode, inclusive, invalidá-la para o futuro dos outros partidos. As pessoas podem começar a ficar com medo de prévias, com medo de primária, não é? E, finalmente, houve esse fracasso tecnológico que, até o momento, é inexplicável. É o tipo de fracasso que nem ainda os autores do aplicativo conseguiram explicar. E tudo indica que custou muito dinheiro. Eles falaram em torno de R$ 1,5 milhão para realizar um aplicativo desse tipo.
Parece que é de muito dinheiro, parece que é possível fazer isso por um preço mais barato de uma forma mais eficaz. E isso não foi obtido. E eles não têm saída, porque agora discutem internamente se vão contratar ou não uma empresa particular. Por que não discutiram isso antes? Por que optaram por uma empresa pública? Não havia obrigação de optar por uma empresa pública. Teriam que ter tido a opção por uma empresa mais eficaz possível. Eles não querem... Por que fazer essa declaração de amor à empresa pública se você não está certo de que isso vai ter um resultado bom, entende? Então, eu acho que o partido se enfraqueceu um pouco, porque a perspectiva dele era fazer essas prévias e depois dizer assim, olha, já temos o candidato do PSDB, agora vamos começar a conversar com os outros candidatos da terceira via. Que como somos o partido tradicionalmente mais forte na terceira via, aquele que historicamente atrai o outro grande partido da direita, a União Brasil, sim, né? Sim. Então nós traríamos a União Brasil, nós poderíamos conversar com o próprio Moro, poderíamos conversar com outros candidatos, do PSD. Então eles teriam um campo de debate, um campo de atração bastante grande. Quando eles saem dessa maneira, né, com esse fiasco tecnológico e possivelmente com uma incapacidade de colar as partes, eles não têm mais força dentro da terceira via para se colocarem como os agregadores. Não restará outro caminho a não ser tentar apoiar alguém. Gabriela, o que eu acho, de qualquer forma, importante dizer nesse processo todo, em relação ao PSDB, é que, independentemente de tudo o que aconteceu nas prévias, com a questão do aplicativo, tem um problema maior para o PSDB, na minha opinião, que é o partido, ele parece hoje não ter mais propostas para o Brasil. Ele não parece ter projeto político. Eu acho que isso ficou um pouco mais claro e transparente nessa campanha. Quer dizer, é um partido que não sabe direito hoje o que quer. Quer dizer, tem o Aécio e um grupo grande do PSDB que piscam para o Bolsonaro, votam com o governo no Congresso. O Dória, por exemplo, que é governador de São Paulo, ele é tudo menos alguém parecido com o discurso que o PSDB teve tradicionalmente, pelo menos o PSDB que já governou o Brasil. E também tem uma outra coisa, nesses debates das prévias, quer dizer, a gente até já falou isso, o PSDB não apresentou nada para o eleitor como um diferencial dele. Quer dizer, ainda que, de novo, numa prévia se fale muito para a militância, quer dizer, é óbvio que as propostas têm que surgir. E tanto o Eduardo Leite quanto o Dória, embora apresentassem alguns pontos positivos dos respectivos governos, eles, como alternativas, de fato, eles apresentaram muito pouca coisa. Eu não vi falando sobre propostas de educação para o país, eu não vi falando... não tem uma coisa maior. O fato é que essas prévias que deveriam colocar o candidato do PSDB num outro patamar, como você ressaltou, para poder fazer alianças, ele, na minha visão, acabou jogando todo mundo para o ralo. Só pode dar acordo sobre aquilo que você conhece. Eu estou tomando conhecimento agora, no final das reuniões que foram produzidas, que se pretende, além de não concluir o processo, mudar o aplicativo para uma empresa privada que eu não conheço e aqueles que eu busquei relatos não me deram também certidões e certificações da empresa, não conheço, não sei quem são, não estou falando mal da empresa também, eu simplesmente não tenho elementos para dar condição de credibilidade a um processo que muda a ferramenta no meio. Eu não sei como é que o PSDB sai disso. Quem ganha, no fundo, com esse impasse todo, na minha opinião, que tira, como você falou, a capacidade do PSDB de liderar uma terceira via, acaba sendo o Bolsonaro, por um lado, que ele mantém-se ali na posição, e o Moro. Eu acho que o PSDB hoje, ele
o fosso dele cresceu e ele entrou nesse ralo. De novo, eu não sei como sair dele, até porque esse processo, pelo menos na manhã da terça-feira, quando a gente grava, ele pode acabar em judicialização, porque o Eduardo Leite já está ameaçando, já acusa o Dória de comprar votos, ameaça não aceitar um resultado, e vice-versa. Quer dizer, você terá tudo menos um partido depois disso, né? Exatamente. Talvez a gente pudesse voltar à crise do PSDB até 2018, por exemplo, né? Um dos problemas do PSDB também foi não ter se definido muito claramente a respeito do Bolsonaro, né? Os dois candidatos que estão em cena, eles tiveram a mesma posição, eles votaram no Bolsonaro. Sou de centro e, nesse momento, apoiando um candidato de centro-direita, que é o Jair Bolsonaro, com toda a convicção, porque ele é contra o PT. Por isso, nesse segundo turno, para evitar a volta do PT, eu vou dar o meu voto ao candidato Bolsonaro. E isso enfraqueceu muito o partido, o fato do partido não ter tido, ao longo desse período, uma posição clara de crítica ao governo Bolsonaro e de apresentação de alternativas. O único momento em que isso aconteceu foi no episódio das vacinas, não é? Em que o Dória se colocou contra a posição do Bolsonaro e apresentou uma alternativa. No entanto, o Dória fez o que se esperava naquele momento, que ele tivesse uma alternativa de vacina e levasse adiante, mas ele utilizou demais esse recurso de entrevista coletiva, dando a impressão de que ele estava mais preocupado com a exploração política da questão da vacina do que propriamente com a conquista sanitária que isso representava. Então você vê que o partido não conseguiu se colocar como um partido de oposição e, ao longo desse período, não conseguiu se colocar como um partido não só de oposição, mas que tinha um projeto para o Brasil, tinha uma visão para o Brasil. Isso enfraqueceu muito. Você vê que nas prévias, o que você ouvia falar das prévias na imprensa? Eram as cotoveladas. Quer dizer, acabaram aparecendo para a imprensa os piores aspectos de uma luta política. E uma luta política não se compõe de cotoveladas, ela se compõe também de um confronto de ideias, não é? Era esperável, por exemplo, que houvesse duas visões sobre educação, duas visões sobre o meio ambiente, uma proposta para a Amazônia, entende? Inclusive havia um candidato da Amazônia, mas o Arthur Virgílio ficou muito desaparecido nesse processo também, né? Nós, quando falamos da disputa, nós falamos de uma disputa entre dois, entre o Eduardo Leite e o João Dória. Então, na verdade, ficou como se o PSDB tivesse tentado dar um pulo maior que as pernas e tivesse praticamente se arrebentado no chão, entende? Gabeira, chegou a hora da gente falar do nosso segundo tema, o Sérgio Moro, que, aliás, vai se beneficiar com essa derrocada toda que aconteceu com o PSDB nos últimos dias com a prévia, porque ele se filiou ao Podemos 2 semanas atrás. O sistema político iria se corrigir após a Lava Jato, que a corrupção passaria a ser coisa do passado e que o interesse da população seria colocado em primeiro lugar. Isso não aconteceu. E embora tenha muita gente boa na política, nós não vemos grandes avanços. E de modo muito mais incisivo do que eu mesmo imaginei, ele está indo à luta. Ele aumentou as manifestações dele nas redes sociais, já tem um posto Ipiranga para chamar ali, para levar a tiracolo, que é o ex-presidente do Banco Central, o Afonso Celso Pastore. Ele tem
aumentado o número de conversas com políticos, que ainda o rejeitam, mas ele tem. Na semana passada, sexta-feira, eu até noticiei isso no meu blog, ele fez uma palestra para 40 clientes do Banco Credit Suisse, em São Paulo, um evento fechado, foi aplaudido. Claro, falou tudo que o mercado financeiro quer ouvir, é normal, foi aplaudido. O fundamental é, ele se colocou no jogo, as pesquisas todas mostram ele ali já perto dos 2 dígitos. Fica curioso até, eu até comentei isso semana passada com um político do PSDB, uma das ideias do Dória, era que ele falava para muita gente, era o seguinte: deixa o Moro se lançar, eu vou vencer as prévias, e lá por março e abril eu vou conseguir fazê-lo meu vice, porque eu consigo que ele desista, ele vira meu vice. E aí eu pergunto, como é que, eventualmente, se o Dória ser candidato, ele pode pedir para alguém que nas pesquisas vai ter o dobro ou o triplo do percentual de intenção de votos dele para desistir? Quer dizer, o Moro está começando a se solidificar. Talvez ainda seja cedo para a gente bancar isso, é sempre bom esperar 22 chegar. Agora, neste momento, neste novembro, aconteceu que o Moro conseguiu botar os 2 pés dele no chão e começar a andar como candidato, e o PSDB se esfarelou um pouco. Exatamente. E essa chamada terceira via hoje, ela está reduzida, na verdade, a 2 pequenas estradas que andam paralelas e não muito distantes das estradas principais. Uma estrada é o Moro próximo ao Bolsonaro, quer dizer, próximo no sentido de atraindo parte do eleitorado que se desencantou com Bolsonaro e que gostaria de ter um candidato como ele. A outra é uma pequena via também próxima à esquerda, que é o caso do Ciro, que caminha também com posições que não são necessariamente de centro só, mas que são posições de centro-esquerda. Então essas 2 vias, elas tendem a sobreviver de alguma maneira, e aparecendo como disputando a terceira via. Eu acho, pessoalmente, que o desgaste do Bolsonaro tende a ser muito maior que o desgaste possível do Lula. E que, ao longo do caminho, vai se fortalecer a terceira via que puder se apresentar como uma alternativa à direita, ao centro-direita, porque vai representar de novo aquela velha estrutura que o PSDB representou no passado. Você tem de um lado o PSDB e de outro lado o PT, e as pessoas que no passado votariam no Bolsonaro, se o Bolsonaro existisse, votavam no PSDB, entende? Porque votavam contra a esquerda. E as pessoas que votam na esquerda, ou que mesmo não aceitando totalmente o PT, acabam voltando no PT porque é um contra o outro. Então essa polarização pode se dar. E a dúvida que eu tenho hoje é se a polarização vai se dar entre o Bolsonaro e o Lula, ou se é possível uma polarização entre o Moro e o Lula. Né? Se esse caminho é um caminho possível ainda, é o que eu tenho visto também algumas pessoas analisarem. Qual é a polarização que vai realmente ser efetiva? Eu acho que não há dúvida que o Lula é inarredável dessa posição. O que vai se definir ao longo do caminho, creio eu, e acho também muito difícil que a centro-esquerda dispute com Lula, porque o Lula tende a atrair muitos elementos de centro-esquerda para o seu lado. E o que pode acontecer, no meu entender agora, é uma luta ou uma reflexão, digamos assim, utilitária entre os eleitores de centro-direita, pensando quem tem mais chance de enfrentar o Lula, é o Moro ou o Bolsonaro? Acho que isso pode acontecer e pode apresentar alguma diferença na projeção
que a gente fazia quase unânime, né, até há pouco tempo, de que o segundo turno seria entre o Bolsonaro e o Lula. Mas é a única variação que eu vejo nesse momento. Gabeira, na verdade, juntando todos os personagens que você citou agora, eu diria que para crescer nessa campanha, o Moro tem que, num certo sentido, fazer com o Bolsonaro o mesmo que o Ciro tem feito com o Lula. Ou seja, assim como o Ciro bate no Lula para tentar ganhar votos à esquerda, o Moro vai ter que tentar tirar votos do Bolsonaro para ele engordar nas pesquisas. Quer dizer, ao menos nesse primeiro momento. Então, eu acho que, quer dizer, esse vai ser um dos objetivos, ou deveria ser um dos objetivos do Moro, é começar neste momento a tirar votos, tirar o eleitor do Bolsonaro. Uma fatia que vota no Bolsonaro, como você disse, ainda pode votar porque está contra o Lula, mas ali já tem objeções em relação ao Bolsonaro de várias formas. Agora, o Moro, ele tem uma rejeição alta, a rejeição dele é menor apenas do que a do Bolsonaro. Eu não sei como ele resolve isso nesse momento, mas é um ponto que ele vai ter que atacar. Tem também, para a candidatura do Moro crescer, ele tem que superar a desconfiança que ele tem dos políticos. Ele precisa construir alianças com os políticos que, de alguma maneira, por tudo que eu vejo, continuam com o pé atrás em relação a ele, quando não odiando, ainda tudo pelo resultado da Operação Lava Jato. Ele tem também pela frente dele, que ele tem que enfrentar toda essa narrativa que o PT vai obrigatoriamente colocar na campanha, que o Moro foi um juiz parcial, perseguiu o Lula, e que o Supremo anulou as decisões dele, Moro. Por 8 votos a 3, o plenário do Supremo definiu que a 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba não tinha competência para julgar 4 processos de Lula e manteve a anulação das condenações do ex-presidente, que retoma os direitos políticos. Ele tem que se contrapor a isso. Ele até tem dito, disse para 2 pessoas com quem eu conversei nos últimos dias, que o livro que ele vai lançar, agora semana que vem, teriam essas respostas para essa narrativa do PT. O que é importante numa campanha, porque ele ali está dando... Evidentemente, ele não vai convencer os petistas de que ele foi justo e imparcial, mas ele precisa dar ao eleitor dele argumentos para defendê-lo, e é isso que parece que o livro terá. E resta também saber como é que ele vai conseguir se comunicar. O Moro nunca foi um grande comunicador. Ele falava através das sentenças dele. Tudo bem, está tendo aulas e várias sessões com fonoaudiólogas e tal, e todo mundo é capaz de melhorar. Agora, ele também tem uma dificuldade de se comunicar que ele vai ter que superar. Ele tem um monte de obstáculos pela frente, mas ele tem também, isso é fundamental, aparentemente, alguma coisa como 10% hoje das intenções de voto. E é isso que coloca ele no jogo de modo, eu acho, por enquanto, inarredável. Penso que o Moro não é experiente politicamente, não tem essa capacidade de comunicação popular que os 2 outros têm, né? O Lula tem do seu lado, o Bolsonaro tem do seu. Penso também que o discurso pura e simplesmente moralista e pura e simplesmente anticorrupção é limitado, que ele precisa ampliar esse espectro, né? Mas a verdade é que sempre houve, eu estava lendo até uma análise, sempre houve esse espaço político no Brasil, à direita, que no passado, em certos momentos, foi preenchido por pessoas com um brilho muito maior que o Moro, sem desprezá-lo, como o Lacerda, por exemplo. Claro, né? claro. Quer dizer, pessoas que enfrentariam o Bolsonaro e o Lula com o pé nas costas, do ponto de vista de capacidade de debate com eles normal, no mesmo nível, né? Então eu acho que isso realmente é que me coloca em dúvida
Porque o desgaste do Bolsonaro é um desgaste mais ou menos permanente. A única coisa que vai alentá-lo um pouco é esse Auxílio Brasil. Mas nós não sabemos até que ponto esse Auxílio Brasil vai recuperar o prestígio dele. Então, eu acho que o que vai se colocar nesse campo chamado terceira via não é propriamente uma escolha de pessoas em si, mas daquele que tem mais chances de fazer frente ao PT. Foi exatamente o que se colocou na eleição de 2018, que o Bolsonaro apareceu como essa hipótese, galvanizando mais do que a extrema-direita. Na verdade, o que levou o Bolsonaro ao poder não foi esse núcleo estridente da extrema-direita. Foi, em muitos momentos, o medo do PT ou hostilidade ao PT. Entende? É possível que nessa eleição de novo, esse confronto esquerda-direita se manifeste. E a direita terá que decidir qual dos seus candidatos, o Moro ou o Bolsonaro, é o mais capaz de enfrentar o Lula. Entende? Embora algumas pessoas possam chegar até o requinte de dizer dos dois candidatos da direita qual seria o mais capaz de governar o Brasil. Entende? Mas isso também é um raciocínio, mas não é o único. Um raciocínio que virá também é esse de enfrentar a esquerda. E o fato de não aparecer no campo, chamado campo da terceira via, nenhum outro nome que possa... A União Brasil, o Mandetta não está bem lá no próprio partido, não é? A invenção do PDS, que seria o Rodrigo Pacheco, não creio que tenha chance de avançar, não é? É uma invenção mais interna para negociação, eu creio. Então, o que vai acontecer é isso, né? Você vai ter, de um lado, um candidato muito forte da direita. Eu não vejo também o Ciro crescendo, né? Pelo contrário, eu vejo o PT, a candidatura do Lula, se afirmando, não é? As últimas semanas foram cada vez mais indicativas de que essa afirmação será maior. Ele foi à Europa, foi recebido pelos grandes líderes europeus, mostrou uma capacidade de estadista, mostrou que representa uma face do Brasil muito mais bem aceita e muito mais familiar aos europeus do que o Bolsonaro. Então, até o momento que você vê uma consolidação progressiva de uma candidatura à esquerda, um desaparecimento de alguns nomes na terceira via, chamada terceira via, e essa disputa do grande patrimônio, que é um grande patrimônio eleitoral da direita. Ela tem voto, não é? Nós sabemos que tem voto. Essa disputa que vai se dar entre o Moro e o Bolsonaro. Você tem muita razão quando disse que o Moro precisa se preocupar com o Bolsonaro, porque é dele que ele vai tirar grande parte da votação que vai viabilizá-lo. O papo está ótimo, mas o Lauro Gabeira de hoje está terminando. Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Jornal O Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na rádio CBN, às 10h30 da noite, às terças-feiras. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. A trilha que vocês ouvem aí ao fundo é da Mari Romano. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!